Salve, pessoal! Olha só, Arena Empreendedora, canal de podcast criado especialmente para a Conescap 2023 pela Fenacom. Estamos ao vivo, transmitindo diretamente desse evento incrível. Aqui são mais de 3.000 pessoas acompanhando o evento aqui presencialmente. E eu quero apresentar para vocês, olha quem está aqui conosco. Primeiro, a Carol. A Carol veio palestrar no evento, palestrou agora há pouquinho, falando sobre intercâmbio comercial na contabilidade. Para vocês terem ideia, a Carol tem a maior empresa de contabilidade da Flórida. Carol, conta um pouquinho da tua história para a gente. Boa tarde, seja bem-vinda. Muito obrigada, boa tarde a todos. Minha história é um pouco longa, né? Que eu tentei resumir ela em 20 minutos de apresentação. Mas eu fui para os Estados Unidos em 1999, quando eu tinha apenas 21 anos de idade, apenas com um sonho. Eu não sabia exatamente de qual forma eu iria concretizar o tão famoso sonho americano, mas eu tinha um sonho muito grande. E eu acreditava que era possível, e eu acreditei nas possibilidades e recebi de forma bem aberta todas as portas que foram se abrindo para mim lá. Então, eu comecei, não cheguei sendo contadora nos Estados Unidos, pelo contrário, cheguei nos Estados Unidos, eu fui trabalhar em hotel, restaurante, todos os tipos de trabalho, porque quando o imigrante chega, principalmente naquela época, você não tinha muita oportunidade de mercado, não era muito comum uma empresa americana vir contratar um brasileiro que chegou como um imigrante. E depois de quase 3 anos trabalhando com limpeza, como garçonete, limpei casa de férias, apareceu uma oportunidade, que eu falo que foi a maior oportunidade da minha vida, de trabalhar num escritório de contabilidade como secretária. E a oportunidade não era nem para mim, na verdade, outra pessoa havia sido convidada para essa vaga e não aceitou. E no momento eu me candidatei, eu falei, posso ir no seu lugar na entrevista? Ela falou, pode ir. E cheguei e fui contratada direto na primeira entrevista. Só que eu não sabia nada de contabilidade. Meu histórico no Brasil era somente com direito, né? Com a faculdade que eu tinha terminado um pouco antes de ir. E Deus foi tão grande, as coisas foram acontecendo na minha vida, que logo em seguida ela teve que se ausentar um pouco do escritório, quase 6 meses, e eu tive que ficar sozinha. Então eu tive que me virar nos 30. Eu pegava os relatórios, eu ia mexer em sistema, e as coisas foram acontecendo de uma forma muito natural, como tudo o que aconteceu comigo lá. Parece que foi um clique, assim, da noite para o dia. Eu olhei para um relatório e falei, gente, não é tão complicado, eu estou entendendo isso daqui. Aí, nesse momento, nasceu a paixão. Aí foi quando eu fui para a faculdade de contabilidade lá, que aqui no Brasil, minha faculdade eu não podia validar para trabalhar na área, mas me ajudou, porque eu consegui aproveitar alguns créditos que eu já tinha estudado aqui. E fiquei nesse escritório por quase 2 anos, e quando deu aquela vontade, aí veio a segunda parte, agora eu quero meu próprio negócio. Com a cara e com a coragem, sem dinheiro, fiz um empréstimo, na época, de $50 mil para poder montar o escritório, e comecei, eu, uma secretária e uma assistente. E as coisas foram, novamente, acontecendo assim, de uma forma tão rápida e tão impressionante, que em 1 ano de escritório, eu já estava com uma carteira de quase 300 clientes. No segundo ano, essa carteira duplicou. E o porquê disso é porque não tinha escritório de contabilidade na Flórida para atender o público brasileiro. Então, as empresas locais, o brasileiro que também estava investindo lá. Então, como eu fui a pioneira, todo mundo que chegava nos Estados Unidos falava, eu preciso de um contador, vai na Carol. Preciso de um contador, vai na Carol. E graças a Deus, no decorrer dos últimos 20 anos, nós temos 20 anos de empresa esse ano, tem sido cada vez mais um sucesso. Hoje a gente tem um escritório dividido em 3 departamentos, um que atende só os clientes locais, as empresas operacionais, um outro departamento que é voltado para o público estrangeiro, então muito brasileiro vai para lá comprar casa de férias e não tinha um escritório que oferecesse esse serviço especializado para o não residente. E, por último, nós entramos na área de planejamento tributário pré-imigratório, previdenciário e o sucessório, que é o que eu mais faço hoje, que eu sou especializada. Muito bom, que história, né, Carol? Eu quero primeiro também, antes da gente se aprofundar mais, apresentar quem está aqui comigo, nosso querido Guilherme Tostes, também empresário contábil, vice-presidente da Fenacom Sudeste. Boa tarde, amigo, tudo bem? Boa tarde, Magda, boa tarde a todos da audiência. Olha só, Guilherme também empreende fora do país, tem contabilidade lá na Europa, né, Guilherme? É verdade, a gente tem
olha, como a Carol muito bem falou no painel, tem brasileiro em todo lugar do mundo, né? Tudo quanto é lugar. Então, a gente tem base em Portugal e atende lá, mas temos clientes nos Estados Unidos. Já chamei Carol para conversar de pertinho, que eu acho que ela pode ajudar muita gente. Temos clientes acho que hoje em dia, quem não tem uma cabeça voltada a compreender o internacional corre o sério risco de ficar para trás. O mundo está ficando um lugar pequeno para os negócios, está na contramão da política. O mundo para os negócios está ficando pequeno e a gente precisa pensar em internacionalização. Precisa ter colegas, precisa ter parcerias em outros países, cada um especializado no seu quadrado. E acho que a Carol foi muito feliz hoje na apresentação dela no painel. Olha só, Carol, quando a gente escuta a tua história, a gente fica pensando, é sorte? Não é sorte, né? Teve muito trabalho, mas eu acho que tem uma coisa aí que muda a vida da gente, que é o seguinte, se a gente soubesse o quanto ia ser difícil, talvez a gente não fizesse. Sem a dúvida. Ignorância é uma bênção nesse sentido? Sem dúvida. Eu acho que, como eu disse, quando você realmente entende, descobre aquilo que você quer, não tem erro. Só que você realmente tem que acreditar e você tem que ter um foco. Então, eu sempre tive um propósito, eu sempre soube onde eu quis chegar, eu sabia que eu queria que o meu escritório tivesse esse crescimento. E como eu disse na palestra, muita gente não acreditava, falava, essa mulher é louca, o que essa contadora brasileira acha que está fazendo aqui? E foi. Então, eu sou um exemplo de que se você acreditar, você tiver foco, você tiver persistência, você consegue tudo aquilo que você quer. E na carreira contábil é a mesma coisa, e é para tudo na vida, né? E a língua é um facilitador, né? Porque você conseguiu nichar, você achou um público que falava a tua língua e que estava precisando de alguém que escutasse em português, né? Que conseguisse passar as necessidades em português, tanto que os teus clientes, lá, a maioria são brasileiros, não é isso? Hoje, a grande maioria é brasileira, a gente tem devido à quantidade de clientes que nós temos, então a proporção é muito pequena daqueles que não são brasileiros, mas 99% eu posso dizer que hoje é brasileiro, os outros 1% se dividem entre todas as nacionalidades. E é um mercado para o brasileiro, aquele que é contador ou aquele que é empreendedor, que ele está aberto para todo tipo de negócio. E tudo que o brasileiro faz lá fora, ele sabe fazer bem feito. Então, para aqueles que têm vontade ou ter uma experiência, expandir os seus conhecimentos, como você disse, e a Cris, inclusive, falou na palestra dela ontem, gente, nós temos que acompanhar a tecnologia, nós temos que inovar. Então, com essa questão de inteligência artificial, a questão também que nós estamos, ao mesmo tempo que estamos aqui, amanhã estamos em Portugal, estamos nos Estados Unidos, podemos estar em qualquer lugar do mundo. E se você não estiver preparado para atender o teu cliente, você vai ficar para trás, você será substituído. Eu não acredito que a inteligência artificial substitua o contador, mas aquele contador que não for consultor, que não for um cara que estuda, que não for um cara que se aperfeiçoe com as leis que estão em andamento de uma forma muito rápida, essa questão de globalização agora, está tudo indo muito rápido. Então agora é o momento, não pode deixar para amanhã, eu tenho que fazer hoje. Né? Até agora é o momento de conquistar esses clientes, de levar essas informações de uma forma consultiva, né? Porque depois todo mundo já fez, já não adianta mais. Guilherme, eu queria falar um pouquinho dos riscos da internacionalização para as empresas de contabilidade. Eu acho que o primeiro de todos, eu vou chamar de risco do aventureiro. Existe uma diferença da pessoa que faz um planejamento, faz um projeto de internacionalização, e daquele cara que veio, assistiu a palestra, achou muito bacana e vou partir e se joga. Internacionalização é mais complexo. Vou dar um exemplo. Se você opera na tua cidade, se você resolveu ir para o município do lado, você já vai ter que estudar algo a mais para entender a legislação local. Isso de um país para o outro ganha contornos adicionais, como cultura, o mindset das pessoas. Isso você vai ganhando com o tempo. Mas uma coisa que ajuda muito a turbinar esse processo é estudo. E aí não me refiro só a estudo acadêmico, mas estudos de caso, se inteirar das coisas, participar. Você quero fazer negócio em Portugal. Quantas atividades ligadas à colônia portuguesa no Brasil você já foi? Na maioria das vezes, nenhuma, né? Mas ele já quer ir para Portugal. O que você sabe do país? O que você... lá é parlamentarista. Qual é a diferença? Para compreender isso. Então, quando eu digo estudo, é um preparo, não ir na aventura. O prejuízo no internacional também é mais alto, até porque vai ser em dólar, em euro. Não? Então,
prepare-se, converse, troque ideia, mas atenção, eu estou fazendo aqui a ressalva na resposta da tua pergunta. Não quero de maneira nenhuma colocar isso como um fator impeditivo. Está aqui a Carol com o seu testemunho para mostrar que com vontade, com foco, com disposição, é possível sim. A gente internacionalizou, começou nos anos 90 e estamos muito bem, então dá para fazer. Só para complementar, eu achei muito interessante o que você respondeu. E hoje a gente tem visto uma tendência de mercado a qual tudo é possível em todos os lugares e aqueles que estão usufruindo de todos esses benefícios estão conseguindo se destacar. Por que eu estou dizendo isso? A questão da internacionalização hoje é o que eu mais faço, porque todos os clientes que eu atendo para a questão de planejamento querem levar algo para lá. E a gente tem várias histórias de sucesso, mas também como temos várias histórias nas quais as pessoas não conseguiram tampouco abrir o seu negócio. Gastaram, foram para lá, tentaram. Por quê? Porque não se planejaram, porque não entenderam o mercado. E o que você falou é o fundamental. Se você deixar de trabalhar aqui em Fortaleza e for trabalhar em Maceió, você já está enfrentando outra legislação, são outros critérios, outros pontos. Então, você imagina levar um negócio para os Estados Unidos. O ponto fundamental é estudo de viabilidade, entender quem está no mercado, o que é o mercado, quem é o público que você vai poder estar atendendo, porque é muito diferente do Brasil. Eu vejo nas experiências que eu tenho aqui, essa parte cultural de como a gente trata os clientes, como a gente vê, é muito diferente. Então, quem não se adapta à cultura local são aqueles negócios que não prosperam e que não vão para frente. É a realidade regional, né? Exato. Cada um no seu quadrado e a gente tem que estar lá e estudar antes. Mas eu queria que a Carol falasse um pouquinho se teve erros dela nesse processo e o que ela aprendeu com esses erros. Olha, eu sempre digo, quando eu estou falando com os meus colaboradores, eu falo, eu erro todo dia. Mas até hoje, Carol, até hoje. Porque se eu não errar todo dia, eu nunca vou ser uma profissional melhor. Então, eu acho que o erro ele é fundamental para o crescimento, porque através do erro você se transforma cada vez num profissional melhor. Então, errar é humano, persistir no erro é uma opção que eu não acho nada inteligente. Então, o erro faz parte da minha história. E quero continuar errando para que cada vez eu consiga ter uma visão diferente de onde eu quero estar. Eu acho que também outra coisa que é importante, né? Você vai para um outro país e vai empreender, você tem que ter coragem de fazer networking. Conta como é que você fez esse networking lá e como é que você conheceu as pessoas, porque senão ninguém ia chegar em você e te procurar, né? O meu network ele aconteceu de uma forma muito orgânica, né? Eu sempre investi muito em marketing, sempre acreditei muito em marketing e o marketing ele serviu para fortalecer o meu nome no mercado. Então, mas o essencial foi o cliente satisfeito. Como eu disse na minha palestra, a gente sempre tem que entender o que está no coração do cliente. Tem que existir essa troca de emoção. Então, a partir do momento que, na verdade, nem foi uma coisa que eu aprendi, é como eu sou como ser humano, as coisas começaram a se desenvolver de uma forma muito melhor. Quando você tem essa boa conexão com o seu cliente, você entende o que ele está sentindo e consegue entender onde ele quer chegar. Então, eu sempre brinco, eu trabalho de trás para frente. Primeiro, eu vou lá na frente entender o que ele quer, o porquê que ele quer, porque às vezes o cliente fala para nós que é uma coisa, mas você não sabe qual é o plano dele. Aí você cria uma estrutura, daqui 3 meses ele fala, não, mas é que eu estava pensando nisso. Então, é muito mais inteligente a gente trabalhar desde o início, entender o porquê. Pergunta por quê, pergunta uma vez, pergunta 2 vezes, pergunta 3 vezes, pede para dar exemplos, para que a gente realmente consiga fazer um trabalho efetivo. Comunicação, né, Guilherme? Perfeito, não tem... Eu até estava... Eu vou pegar emprestado um pouquinho o seu papel. Posso fazer uma pergunta direta aqui? Vamos embora. Eu estava pensando, Carol, se você tivesse que sintetizar em uma frase, tudo bem que uma frase pode ter uma frase, o que você diria para algum ouvinte que está nos escutando agora e que pensasse assim, puxa, eu queria também fazer o sonho americano? Que conselho, numa frase, você diria para ele? Acreditar em você, saber o que você quer, é o fundamental. E entender que hoje, sem inovação, nós ficaremos para trás. Então, inovem, estudem. Estudar não é só para estudar na faculdade, nós temos que estudar diariamente.
Eu sou uma pessoa que, a hora que eu tenho livre, eu estou aqui no meu telefone, eu estou lendo sobre um assunto, com essas questões aqui do Brasil, de MP, de PL, eu estou o tempo todo acompanhando. Porque imagina se um cliente chega para mim, eu trabalho com planejamento global e fala, mas você está sabendo da MP? Se eu não estiver sabendo da MP, eu não estou preparada para criar uma estrutura global para ele, o qual ele vai ter sucesso, ou seja, na migração, ou seja, na internacionalização da empresa. Perfeito. E trabalho dá trabalho, né, gente? Né? Dá, mas é um trabalho gostoso. Mas você faz tem paixão. Você faz o que você gosta, mas dá trabalho mesmo assim. Tem gente que acha que é só viver pela paixão. Não é, tá, gente? Dá trabalho, tem que estudar, tem que planejar, tem que postar, né, Carol? Sim, muito importante, né? Hoje. Às vezes, quando as pessoas me vêm falando, falam, nossa, como ela fala bem. Você não sabe o quanto eu tive que estudar para falar. Eu atendia mesas com 30, 40 empresários. Agora, quando eu pegava um microfone, eu passava mal, eu esquecia, me dava branco. Então, aprender a me comunicar, a perder esses medos, foi essencial. Então, eu fiz aulas de português, porque muitos anos morando fora, eu cometo ainda, né, erros gramaticais. Fiz aulas de português, treinei em palcos que não tinha ninguém embaixo para eu sentir aquela sensação de como era estar ali, e é possível para todos. Tudo aquilo que a gente treina, a cada vez mais a gente se torna melhor. Muito bem, Carol Larsson, CEO e founder da Larsson Accounting Group. É isso, né, Carol? Larsson Accounting Group, isso mesmo. Isso, com sotaque americano é mais gostoso, né, gente? Carol, obrigada, muito legal a tua entrevista, a tua palestra foi incrível, com certeza quem assistiu está levando para casa muita informação. Obrigada. Obrigada a vocês, obrigado pela oportunidade e mais uma vez me coloco à disposição de todos, porque o objetivo da minha vinda ao Brasil e todas essas cidades que eu estou passando palestrando é encontrar parceiros para justamente concretizar o que nós estamos falando aqui, que eu não faço nada sem vocês. E da mesma forma, eu acho que eu sou essencial na vida de vocês para que vocês consigam atender os clientes de vocês aqui cada vez com mais excelência. Com certeza, com certeza. Obrigado, viu, Carol? Tua palestra realmente foi uma inspiração. Para quem perdeu, tiver a chance depois de acompanhar a gravação, foi uma aula e foi, sobretudo, uma inspiração para muita gente. Parabéns. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada, Guilherme. Obrigado, Guilherme Magda. é parceiro. Uma imersão com os professores da melhor escola de negócios, uma imersão com os professores da melhor escola de negócios, não é só de Portugal, mas é uma das 3 melhores da União Europeia, voltado para a gestão de empresas de prestação de serviços. Então, não é só para contador, é para cliente do contador que trabalha com serviços. Com serviço. E gestão. Eu acho que gestão é um negócio que você está sempre aprendendo, seja empiricamente, seja academicamente. Meu pai, que é professor, sempre me disse, meu filho, a vida é uma escola, só que você está sempre em prova final. Se você for para a escola, você pode se preparar e não cair na prova final da vida. Então, é uma oportunidade de você aprender, não cair na prova final da vida, fazer network internacional, para quem está de olho em Portugal, o Porto é um hub de negócio, conhecer brasileiros interessados e do network internacional e se capacitar academicamente. Eu estarei lá. Eu estarei lá. Boa, a hora Carol. que eu vi a apresentação hoje, eu falei, eu estarei lá, com certeza. Já clicou ali no QR Code, né? Sem dúvida. Muito bom. Olha só quem vai estar lá, gente. Olha Você aí. vai ficar de fora. Olha esse network, presta atenção, Ó, tá bom? Nos vemos no Porto. Muito bom, Arena Empreendedora, canal de podcast criado especialmente para a Conescap 2023. Agradece aí a sua audiência e me acompanhe também lá no portal Continews. Tchau, gente, muito obrigada.